participemos, porque eles vão trazer orientações, esclarecimentos sobre as aulas, as 5 últimas aulas acontecidas. Vocês vão ver mais à frente aqui que as dúvidas, a Marinete me trouxe uma caixinha ali, tá vendo? Ela organizou a caixinha ali assim com um monte de interrogações. Então vocês têm papelzinho lá na recepção, podem pegar à vontade, tem lápis com vocês, né? Então vocês, ao final da aula, enquanto eu estou falando aqui, agora mesmo nós vamos começar essa parte referente aos tópicos propriamente ditos, as dúvidas que aparecerem, anote ali, porque vai servir de parâmetro para esse seminário que vai acontecer exatamente com esse foco. Mas não fiquem assim, ah não, então é só para tirar a dúvida? Não vou lá não, não é só. Viu? Então nós esclarecemos que não tem só essa finalidade, mas que a cooperação de vocês vai enriquecer muito, porque vai ser uma ocasião de vocês já terem dúvidas sanadas. Mas não são essas dúvidas aqui. Essas nós vamos ver com vocês ao longo do tempo. As dúvidas que vocês vão registrar em cada aula são as dúvidas referentes àquele tema que está sendo estudado. Outra coisa, material didático, nós vamos disponibilizar, gostaríamos muito que todos devolvessem ao final de cada encontro o lápis, né? Porque se a gente leva para casa, a gente não sabe onde é que ele está depois. Então, passem por ali, deixem lá o lápis, por favor. A4 também, mas se você quiser um caderno, uma caneta, traga de casa, porque aí você faz, leva, traz outra vez, não tem problema nenhum, tá certo? Avaliação. Ao final de cada encontro, vocês já receberam um formulário aí. Gostaríamos imensamente que você tire um pouquinho de tempo e possa fazer essa avaliação. Mas é meio complicado, não entendi isso aqui muito bem não. Agora mesmo eu vou nominar os coordenadores e eles vão nos ajudar nessa tarefa se vocês tiverem dúvidas. Então vocês poderão se reportar a eles, poderão recorrer ao pessoal da secretaria para tirarem essas dúvidas no momento de preencherem a avaliação. Por que essa avaliação é importante? Porque enquanto nós estivermos realizando os seminários aqui com vocês, a equipe de 10 dos coordenadores vai se debruçar sobre essas avaliações, sobre as dúvidas que apareceram, para quê? Para estruturar cada vez melhor o curso, para que ele se melhore gradativamente e que as dúvidas e as sugestões que vocês apontaram, analisadas, possam inclusive servir de melhoria para o curso enquanto em andamento mesmo. Então pedimos imensamente a cooperação de todos nesse sentido. A livraria vai ficar aberta 30 minutos antes, 30 depois, enquanto tiver alguém lá, né? As meninas já estão combinando isso. Se você quiser visitar ali aquele espaço, a secretaria também vai ficar recolhendo as avaliações ao final, passe por lá, né? Nós vamos procurar fazer alguns sorteios de livros para, vamos dizer assim, reforçar a questão da frequência e da avaliação, da realização da avaliação, né? A caixa de dúvidas já mencionei. E o final das aulas a gente pede, às vezes você vai ter que ficar aqui preenchendo a sua avaliação, nós pediríamos que evitássemos a conversa nesse ambiente, e também lá, frontalmente lá, porque uma equipe de atividade mediúnica prática vai ter reunião aqui, ali ao fundo, e uma outra vai ter a sua reunião prática lá ao fundo também. Então, nós pedimos a compreensão com o silêncio no momento da saída, né? Evitando a conversa, porque quando conversamos aqui, parece que vai lá, bate e volta, né? Fica maior ainda, tá certo? E aí, agora gostaria que os coordenadores que estão aí, que eu nominasse, se levantassem, porque são aqueles a quem os demais participantes vão poder recorrer para auxiliá-los com alguma dúvida, né, de como agir, não sanando a sua dúvida naquele momento, vamos deixar isso para os momentos dos registros, mas quanto à avaliação, como é que preenche a avaliação, né? Então, a segunda aula está a cargo da Misei. Levanta aí, Misei, por favor.
Então, essa é a nossa companheira Misley. Depois a outra aula está a cargo do William. O William está lá ao fundo. O seu Oswaldo eu não estou vendo aqui, é o responsável pela próxima aula, mas ele está ciente. Depois temos o Eli está ali também. O Benigno vai conduzir o seminário, o primeiro seminário e a aula seguinte, que trata da reencarnação. A Dinalva, ali a Dinalva, a Luciana, levanta aí, Luciana, não tem negócio só dedinho, não. Luciana, a Vânia Gratão, tá ali também. A Ana Cláudia, não vi a Ana Cláudia aqui, tá lá ao fundo, muito bem. A Marinete vai conduzir o segundo seminário. A Fernanda Gratão, ali a Fernanda também. O Tárcio está ali. O Caíto e a Vânia Garcia vão conduzir, estão sentados até de parceria ali. O Caio está aqui. O Rogério, ali, e finalizando o Caíto, que já está apresentado lá, que vai conduzir o último seminário. Então, esses são os coordenadores a quem vocês poderão se reportar na busca, né, de alguma das atividades, né, assim, no preenchimento da avaliação, como é que você deve conduzir esse material, como é que fica, né? Falado isso do nosso curso, agora nós vamos entrar com pinceladas rápidas, não é um aprofundamento, algumas vai ser mais de leve ainda, porque nós temos outras aulas que vão tratar dos mesmos temas, então nós vamos trazer alguma coisa sobre a doutrina espírita, né? E o primeiro ponto, então, é um breve histórico. Pode passar. Então, a doutrina espírita, ou o ensino, né, dos espíritos, ou o espiritismo, é de 1857. Mas o ponto, né, considerado de partida da codificação. Mas se a gente for pensar, nós temos manifestações espíritas, ou seja, que são objetos do estudo da doutrina espírita, ao longo da existência do ser humano no planeta. Porque se existe o ser humano encarnado, ele está em contato com a espiritualidade. Ele mesmo é um espírito encarnado, então com constante contato com aqueles que não estão encarnados. Então, os fenômenos chamados espíritas, as manifestações dos espíritos, já aconteceram em todas as épocas da humanidade. E há registros disso em todas as épocas da humanidade com os mais diferentes nomes. No Antigo Egito, eram consultados os espíritos a respeito disso, daquilo. Nós vamos ver que quando Moisés está no deserto, tem um momento em que existe um fogo que não queima e uma voz que fala, orientando que ele deve voltar ao Egito e tirar o seu povo da servidão. E ele obedece a essa voz. Fenômeno espírita, manifestação dos espíritos superiores, né? Depois nós vamos encontrar o próprio Moisés proibindo as comunicações. E aí você diz assim, vocês já pararam para pensar que muitas vezes assim, isso é proibido, isso não deve ser feito porque Moisés proibiu. Aí você já parou para pensar assim, se ele proibiu é porque existe, não é verdade? Então ele teve razões para proibir e é exatamente algo que passa pela desconsideração, pela vulgarização do processo, né? Que nós muitas vezes incorremos por falta de conhecimento que hoje a doutrina espírita nos traz. Nós vamos ter fenômenos espíritas também com Jesus. O momento da transfiguração, nós temos a materialização ali de espíritos desencarnados há muito tempo junto dele. Quando nós ouvimos falar da multiplicação dos pães e dos peixes,
nós vamos dizer, será que aconteceu mesmo que apareceram outros peixinhos ou foi uma sensação, foi uma impressão de que tinham se alimentado, produzida pela ação da espiritualidade, né? Então são muitos os fatos que informam-nos de que os fenômenos espíritas ou produzidos pelos espíritos sempre aconteceram. E Jesus falou das muitas moradas, falou da reencarnação enquanto esteve aqui, mas entendendo a nossa condição ainda, né, disse que era preciso que nós, o tempo passasse e viesse um Consolador para nos orientar. Então ele já deixou engatilhado que nós receberíamos esclarecimentos maiores daí à frente, né? O próprio Cristo. E aí nunca estivemos desligados da assistência benéfica de Jesus e estávamos apenas, ao contrário, sendo preparados para o advento da terceira revelação, que vai ser tratado isso mais à frente, não vamos aprofundar aqui, que aconteceu com a doutrina espírita. Então, nós vamos tratar aqui, pode passar, né, de alguns dos precursores da doutrina espírita mais próximos da codificação. E aí nós vemos ali, pode dar um outro clique, isso. Nós vemos ali Emanuel Swedenborg. Ele viveu aqui de 1688 a 1772, então desencarnou com 84 anos. Era um sueco polimata, ou seja, uma pessoa daquelas que tinha conhecimento em muitas áreas, muito conhecimento em muitas áreas. Seria o chamado gênio, né? Vamos dizer assim. E espiritualista também. Ele era muito religioso, uma pessoa muito séria, muito respeitado àquela sua época, né? E ele era muito estudioso da Bíblia. Mas quando ele estava com 56 anos, mais exatamente em 1744, ele teve hoje a doutrina espírita explica, ele sofreu um desdobramento, né, que significa o corpo fica imobilizado, fica paralisado, fica em transe, como a gente diz, e o espírito se projeta no plano espiritual. E teve informações, muitas informações sobre o plano espiritual, sobre o desencarne, sobre o encarne, né? Muitas informações que hoje a doutrina espírita trabalha. E a partir desse primeiro evento, diz a história que ele nunca mais deixou de ter esses transes, nunca mais deixou de ter esses contatos com o plano espiritual. E ele, aquela pessoa séria, nunca também negou esses acontecimentos. Ele sempre foi taxativo em dizer que precisava mudar pontos na Bíblia, chegou a criar uma nova doutrina, uma nova religião. Então, ele previu a data da própria desencarnação, quando estava quase desencarnando, semanas antes. Ele foi avisado, ele sabia quando é que iria acontecer isso. Então ele é o responsável, vamos dizer assim, por aquela época, 1744, ter trazido ciência mais efetiva ao mundo da existência do plano espiritual. Então é considerado um importante precursor da doutrina espírita. Pode clicar mais uma vez. Aí nós vemos ao lado um contraste, porque esse rapaz já é o Andrew Jackson Days, ele é americano, ele foi americano. E se o outro era extremamente culto, se Swedenborg era extremamente culto, ele era quase analfabeto. Filho de uma família totalmente descontrolada e sem condições de estudo. Ele teve muito pouco estudo. Mas ele é considerado o profeta da nova revelação. E em 1844, então quando a gente observa as datas, 100 anos depois de Swedenborg ter o primeiro, né, o ano que foi o primeiro desdobramento que Swedenborg teve vendo o plano espiritual, ele passou por um fenômeno muito peculiar. Ele morava próximo a uma região montanhosa
E ele se viu, nessa época ele tinha 18 anos, ele levitou até essa montanha 60 quilômetros distante do seu lar. E nessa montanha ele relata que ele se encontrou com Galeno e com Swedenborg e que eles trouxeram muitas informações sobre filosofia e medicina para ele, que ele utilizou ao longo da sua existência. Então ele curava, tinha uma capacidade curativa muito grande, auxiliado por Galeno. Ele via, ele dizia que ele olhava a pessoa e ele tinha a impressão de que a pele, tudo sumia. Ele via o interior da pessoa, seus órgãos constitutivos, e eles tinham cores que indicavam se estava doente ou sadio. Então ele curava constantemente, ajudou muito, e ele entrava nesses transes, né, nesses momentos de transe. Interessante isso, lembrando um pouco a reunião mediúnica, ele sempre tinha alguém em quem ele confiava que ajudava-o a entrar nesse momento de transe. Então ele só fazia isso junto com aquela pessoa, né, que era como se fosse assim, o seu coordenador. Ele previa o futuro também, né? Numa certa ocasião, ele escreveu, eles encontraram isso depois, nós vamos relatar isso porque tem a ver com os acontecimentos da doutrina. Eles encontraram um caderno de notas do Andrew, depois que tinha a seguinte passagem, datada de 31 de março de 1848. Esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte que me disse: irmão, um bom trabalho foi começado. Olhai, surgiu uma demonstração vivente. Ele diz assim, fiquei pensando o que queria dizer aquela mensagem. Tem vezes que acontece isso, né? A gente recebe, o que será que quer dizer com isso? Aí depois eles esclarecem. Nessa mesma data, na pequena cidade de Hydesville, fenômenos que foram mais tarde classificados como poltergeist começaram a ocorrer na residência da família Holmes, né? Pode passar o outro. Dá um clique, por favor. E aí a gente traz aí a figura do Daniel Douglas Home, é outra pessoa. Nós estamos mostrando isso para dizer dos fenômenos espíritas acontecendo ao longo da história e mais efetivamente a época em que aconteceu a codificação. Então esse rapaz era britânico e uma das coisas que o tornaram muito famoso à sua época foi essa capacidade que ele tinha. Ele levitava com uma facilidade muito grande, né? Então ele contrariava a lei, né, da pressão, da atmosfera. Então ele flutuava, saía de um cômodo, dava uma volta e entrava pelo outro, levitando. Mas não eram só essas as habilidades, ele foi um dos médiuns de mais possibilidades mediúnicas que se conhece. Lembrando, pessoal, que nessa época as reuniões não aconteciam de forma restrita, privativa, como hoje acontece, não. Muito pelo contrário, esse rapaz fez muitas sessões, muitas reuniões para as pessoas assistirem ao que acontecia com ele, mas ele nunca cobrou. E haviam aqueles médiuns que muitas vezes falseavam, mistificavam e que cobravam sim pelas suas experiências. Então ele é conhecido por ser um daqueles que estava indicando, mostrando que os fenômenos espíritas tinham intensificado de forma arte, né? Então ele nunca cobrou nada pelas sessões e apresentações, pois ele considerava que havia sido designado espiritualmente com a missão de demonstrar a imortalidade. Essa era a opinião dele. Ele era médium, segundo Conan Doyle, de voz direta, de psicofonia, de clarividência e de efeitos físicos, principalmente a levitação, né? Pode clicar no de cá, por favor. Não? Neste cá, já clicou uma vez? Pode clicar, vamos ver se... Isso. Não, volta, pode voltar. Isso.
E aqui a gente tem as irmãs Fox com a data de 1848, né? Na verdade, a gente vê as 3 irmãs e a gente fica pensando assim, mas parece que na casa que a gente ouve, e essa é a pequena casinha, né? Parece que era 2 só. De fato, a Léa, né, era mais velha, ela tinha já à época 34 anos, morava na cidadezinha próxima e era professora de música, né? Então, rapidamente, muito rapidamente, porque vocês podem consultar essa história, e é interessante, eu fiquei muito feliz, porque na consulta que eu fiz na internet, na Wikipedia, tem a história é relatada. Eu fiquei muito feliz, acho que é um espírita que fez isso, pegou do livro História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle. Então ele é muito preciso na descrição do que aconteceu, todo o relato referente às irmãs Fox. Então está lá relatado integral o texto de Conan Doyle. Então, assim, lá está fidedigno ao que aconteceu. Então, resumidissimamente, a família Fox havia mudado para essa pequena casinha havia uns meses e começaram a perceber, diziam já os vizinhos, os outros moradores, que essa casa era assombrada. E eles começaram a ouvir ruídos intensos nas paredes, principalmente à noite. E aí eram tão intensos, perturbadores, que eles resolveram, as meninas ficavam com medo, uma tinha 14 e a outra 11 anos à época, passaram a dormir inclusive no quarto dos pais. Conta Conan Doyle que a mãe delas, em um mês, ela ficou totalmente grisalha de tanto que aqueles fenômenos eram inusitados, tanto que trazia perturbação na casa. Nessa data, em 1848, mais exatamente na noite de 31 de março, eles tinham combinado deitar mais cedo, para ver se dormia um pouco antes de começar aquela barulheira que acontecia de ruídos pelas paredes e tudo. Eles resolveram deitar-se mais cedo, mas não adiantou nada, foi só deitarem se começou a barulheira toda do mesmo jeito, né? E aí, eles não sabiam o que faziam, se juntavam, pediam, né, assim, as meninas apavoradas, a mãe apavorada, e aí depois daquele tanto de tempo que eles estavam estressados, de tantas noites sem dormir já, a criança mais jovem, né, a menina mais jovem, resolve assim,